E nesse vídeo vamos contar a breve história das ferrovias. As ferrovias têm origem no século XIX, quando a máquina a vapor começou a ser utilizada para movimentar composições por cima de trilhos. Pouco depois, passaram a ser desenvolvidas para o transporte de passageiros e definiram um novo padrão de transporte por via terrestre. O primeiro sistema de transporte que utilizou o mecanismo de carris que se movimentaram por trilhos foi criado na Grécia Antiga por volta de 600 a.C., na estrada de Diocos, região de Corinto, com um percurso de aproximadamente 8 km. A estrada serviu para transportar embarcações e outras benfeitorias, com o uso da força de animais e dos escravos. No início do século XVI, foi desenvolvido na Alemanha um sistema de transporte formado a partir de trilhos de madeira e puxado por tração animal, que ficou conhecido como Wagonways, traduzindo caminhos de vagões. Na Alemanha, esse tipo de transporte era muito utilizado em locais de extração de minérios e até hoje é muito comum nas minas de todo o mundo a utilização de carris para o transporte dos minérios e para a retirada da água do fundo das minas. Por volta do ano de 1776, os trilhos de madeira começaram a ser trocados por trilhos de ferro, o que caracterizou o railway, ou seja, a linha férrea, termo que acabou sendo difundido mais tarde no século XIX. Foi no ano de 1804 que surgiu a primeira locomotiva movida com um motor a vapor. Inovação criada pelo engenheiro britânico Richard Trevithick. Esse evento histórico ocorreu na cidade inglesa de South Wales, quando foram carregadas 18 toneladas de ferro e 70 homens por 14 km. Quando a velocidade chegou aos 8 km por hora, os trilhos não resistiram e quebraram. Com mais força e velocidade, as máquinas foram substituindo os cavalos, proporcionando o aumento do número de vagões e da quantidade de carga transportada pelas composições. A partir dessa época, foram ocorrendo diversas melhorias técnicas nos trilhos e nas locomotivas. As ferrovias estabeleceram uma perspectiva diferente sobre a ideia de transporte de cargas mais pesadas e por longas distâncias. Em razão das possibilidades de mobilidade também no meio urbano, as linhas férreas passaram a ser uma opção para o transporte de passageiros. Nesse sentido, a Inglaterra tomou a frente no que corresponde a essa modalidade, inaugurando em 1812, na cidade de Leeds, a primeira composição para transportar exclusivamente passageiros. No ano de 1830, ficou marcado como o início da Era das Ferrovias, quando foi inaugurada a primeira linha férrea de longa distância para passageiros em escala comercial e com horários regulares entre as cidades inglesas de Liverpool e Manchester. No primeiro ano de funcionamento, a linha entre essas duas cidades transportou 460 mil passageiros. Em 1863, a Inglaterra criou
a primeira linha subterrânea, integrando o sistema de transporte metropolitano e que mais adiante foi chamado de Metroway. Entre o final da década de 1870 e início da década de 1880, foram desenvolvidos os primeiros sistemas férreos movidos a eletricidade. Criado por engenheiros alemães, a primeira linha férrea usando eletricidade, conduzida por cabos suspensos, foi no ano de 1883 entre as cidades de Modlin e Ritterbrück, na Áustria. Ao final do século XIX, ocorreu o processo histórico conhecido como neocolonialismo, quando as nações europeias expandiram suas explorações coloniais. Ao contrário das nações ricas, onde as ferrovias foram construídas de maneira a integrar seus territórios. As ferrovias estabelecidas nos países explorados tiveram sua estrutura projetada para interligar as áreas produtoras de matérias-primas em direção dos portos para facilitar o escoamento desses produtos. No Brasil, as linhas férreas também tiveram essa característica, principalmente por conta do ciclo do café, principal produto de exportação do país durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. A primeira ferrovia brasileira foi inaugurada em 1854, entre o porto de Mauá e a cidade de Fragoso, no Rio de Janeiro, sendo idealizada pelo empresário e banqueiro Irineu Evangelista de Souza, muito conhecido pelo título de Barão de Mauá. Os Estados Unidos utilizaram as ferrovias para completar o seu processo de ocupação em direção ao oeste e à costa do Pacífico. Na primeira década do século XX, os Estados Unidos já contavam com aproximadamente 200 mil quilômetros de linhas férreas. O Brasil, que possui uma área territorial semelhante à dos Estados Unidos, mal chegou aos 40 mil quilômetros de ferrovias construídas. Um novo impulso para o segmento foi o desenvolvimento dos trens de alta velocidade. O primeiro modelo desenvolvido foi o Shinkansen, lançado no Japão em 1964 e que alcançou a marca de 200 km por hora. Desde a década de 1970, começaram na Inglaterra e na França o desenvolvimento dos trens de alta velocidade, capazes de alcançar velocidades acima dos 200 km. Em 1997, o Japão lançou o Maglev, tecnologia baseada em supercondutores, onde não existe atrito entre o trem e os trilhos, e que logo no lançamento alcançou a marca de 550 km por hora. Além do Japão, Alemanha e China possuem linhas comerciais para passageiros que utilizam a tecnologia da supercondutividade. Curiosidades: o trem-bala francês TGV mantém o recorde mundial de velocidade em trilhos convencionais, com 574,8 km por hora. O trem japonês JR Maglev detém o recorde mundial de velocidade utilizando supercondutores, que chegou aos 582 km por hora.